continuar a nossa revisão da matéria de Biologia do 11º ano e vamos entrar no subdomínio do ciclo solar e diferenciação solar. Portanto, relativamente ao ciclo solar, é a forma como de uma célula nós conseguimos chegar a duas células distintas. Isto, em seres unicelulares, significa que não só há a formação destas duas células idênticas à célula-mãe, mas que essas células já são novos indivíduos. Nos seres multicelulares, é necessário que ocorram vários ciclos para formar todas as células que vêm a constituir o indivíduo. É um processo que acaba por ser fundamental para a renovação e a regeneração celular ao longo da vida dos organismos. Então, nós vamos começar por falar sobre o ciclo celular dos procariontes. Este acontece com a replicação do cromossoma bacteriano, portanto, nós sabemos que se trata, ou seja, no caso dos procariontes, eles não têm um verdadeiro núcleo, portanto, significa que o DNA, a informação genética, encontra-se no citoplasma. Então, ele encontra-se sob a forma desta molécula circular, que é o que nós chamamos do cromossoma bacteriano. E, no caso dos procariontes, é através deste processo que vai haver a reprodução. Ou seja, a reprodução destes seres vivos ocorre através do processo do ciclo celular. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos, ou seja, antes da divisão celular, a molécula do DNA é replicada e quando ocorre a replicação, quando a replicação termina, portanto, a célula vai se alongar e no seu centro forma-se uma nova membrana e também uma nova parede celular. Ou seja, significa que no final da divisão, ou seja, no final do nosso ciclo celular, automaticamente são formadas duas células idênticas à célula inicial. Portanto, significa que este é o processo mais simples do que aquele que nós vamos ver nos seus eucariotos e é um processo que ocorre, ou seja, que nos leva à formação aqui de dois novos seres, que é o que nós conhecemos conhecendo a bipartição. Temos aqui outra forma de ver, ou seja, temos aqui, em vez de ser bipartição, que é a formação apenas de duas células, portanto, ou seja, nós temos aqui, estamos a visualizar que à medida que estas células se dividem, ou seja, que foi uma coisa que eu não referi, mas há a garantia de que a informação genética da célula filha é exatamente igual à informação genética da célula mãe. Portanto, ou seja, esta hereditariedade faz com que toda a informação genética seja transmitida da célula-mãe para a célula filha, ou para as células filhas. Ok, agora nós vamos passar para os seres eucariotos. Nestes, o DNA está, ou seja, nós não temos DNA apenas no núcleo, mas referimos-nos apenas a este. O DNA do núcleo está associado a proteínas. Estas proteínas, na sua maioria, chamam-se de estonas. E as estonas são importantes porque elas possibilitam que ocorra uma compactação. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos, as estonas vão se ligar ao DNA, vão levar a que ele se dobre e vai levar à formação de um complexo, DNA e proteínas, que é o que nós chamamos de cromatina. Portanto, no fundo, cada cromossoma eucariótico vai ser assim uma unidade formada por uma única molécula de DNA, longa, linear e associada a proteínas. Aqui nesta imagem nós estamos a ver aqui as estomas e estamos aqui a ver a formação de um nucleossoma, portanto, que é a tal unidade estrutural que é formada pelas duas espirais do DNA, as estonas, ok? Este é um complexo, digamos assim. Outros conceitos que são importantes aqui para nós percebermos o processo do ciclo celular é os cromossomas homólogos e os cromatídeos irmãos. Quando nós temos então a cromatina já muito condensada, nesta fase nós vamos conseguir observar os cromossomas ao microscópio. E é só por um pequeno período, ou seja, que é só durante a divisão celular. Portanto, o que é que isso vai permitir? Portanto, contar os cromossomas, comparar a sua forma, o seu tamanho, e no caso dos eucariontes existem os chamados pares de cromossomos idênticos,
e que, na sua maioria, resultam da união de dois gametas, um feminino e outro masculino. Portanto, o que é que acontece? Estes cromossomas de cada par vão refletir, no fundo, uma contribuição exatamente igual de cada progenitor, por isso é que eles são designados por cromossomas homólogos. Por isso, nós temos aqui uma região que também vai ser muito importante, ou seja, que é o centrómero, que após a replicação, ou seja, vai haver aqui uma união nessa região, através daqui de umas enzimas que são as coenzinas, está bem? E que vai levar então aqui à formação, ou seja, quando ocorre replicação, não é? Portanto, cada cromossoma passa a ser constituído por dois cromatídeos. Ok, então, nós vamos falar aqui de diferentes fases ao longo do ciclo celular. Nós vamos começar aqui pela interfase, depois temos a fase mitótica e a citocinas. Ou seja, a interfase, por sua vez, está subdividida em três fases, a fase G1, S e G2. Depois temos a mitose, temos a fase mitótica, na verdade, que contém a mitose e a citocinese. Então, nós vamos falar de todas estas divisões já a seguir. Portanto, assim, já resumindo cada uma das fases. A interfase é um conjunto de etapas entre divisões celulares. Nós temos aqui a fase, como eu tinha dito, ela comporta três fases, a G1, a S e a G2. Tanto a G1 como a G2 são fases de crescimento celular e de síntese de proteínas. Já a fase S é a fase onde ocorre a replicação do DNA. Depois temos a fase mitótica, que é a divisão celular, onde ocorre realmente a divisão celular, e aqui encontramos a mitose e a citocinese. A mitose, a divisão do núcleo, e a citocinese, a divisão do citoplasma, de forma que depois, no final, nós tenhamos duas células idênticas. Começando aqui pela interfase. Na nossa fase G1, portanto, é uma fase de grande crescimento celular, ou seja, com uma grande produção de biomoléculas e de organelos celulares. Depois passa para a fase S, que é onde ocorre a replicação do DNA, ou seja, de forma a garantir que no final cada molécula tenha exatamente o mesmo conteúdo de DNA, depois da divisão celular. E neste caso, conseguimos perceber aqui o conceito de replicação semi-conservativa, uma vez que, ou seja, uma vez que nós começamos com cada molécula de DNA, ela era constituída por um só cromatídeo, e depois da replicação, ou seja, cada cromossoma vai ser constituído por dois cromatídeos que estão unidos pelo centrómero. Nas células animais ocorre ainda a duplicação dos centrosomas, ou seja, o centrosoma é um par de sentidos que vai ser importante um bocadinho mais à frente quando estivermos a falar da mitose. Depois, voltamos à fase G2, portanto, também é uma fase semelhante à fase G1, ou seja, também é uma grande fase de crescimento celular, e que, no fundo, já está a preparar a célula para a fase seguinte, que é a fase de divisão. Portanto, aqui há uma grande produção de proteínas que vão ser também importantes para a divisão celular. Ok, por isso nós estamos a falar aqui de quantidade de DNA e vamos falar de cromossomas com apenas um cromatídeo, cromossoma com dois cromatídeos. Então, o que é que acontece? Antes da replicação, nós temos aqui a nossa molécula de DNA, portanto, nós temos aqui um cromossoma constituído apenas por um cromatídeo. Quando ocorre a replicação, nós vamos ter um cromossoma constituído por dois cromatídeos. Depois, quando passa para a fase, ou seja, aqui na fase S, ou seja, eles dão até aqui esta ideia, se eu começar com uma quantidade de DNA de 2Q, depois vai aumentar para 4Q. E porquê que isso é importante? Porque depois, durante a fase mitótica, ou seja, durante a mitose e a citocinese, essa quantidade de DNA vai ser dividida de forma igual pelas duas células, de forma a que depois, no final, quando eu obtenho cada uma das células, cada uma delas tenha apenas uma quantidade de DNA exatamente igual à célula inicial.
Então, resumindo aqui a mitose. A mitose é composta por quatro fases. Temos a profase, a metafase, a anafase e a telófase. No caso na profase, o que é que vai acontecer? Os cromossomas vão se condensando de forma, e no fundo vão se tornando mais visíveis ao microscópio, ou seja, dão aquela aparência em formato X. Os nucleolos desaparecem, o fuso mitótico começa a formar-se a partir dos centrosomas, e nós falamos disso nas células animais, e de onde partem os microtúbulos, ou seja, que são estas ramificações que vocês estão aqui a ver a serem formadas. O invólucro nuclear desintegra, ou seja, desagrega-se, e no final desta fase, cada cromossoma vai se ligar aos microtúbulos do fuso mitótico e vai-se começar a mover para a zona mediana da célula. Para quê? Para depois, na metafase, os centrosomas vão já estar totalmente em polos opostos da célula. Os cromossomas é aqui que vão atingir a sua fase maior de condensação e vão ficar todos alinhadinhos no centro, na chamada placa equatorial, ou seja, vão ficar exatamente à mesma distância dos dois polos da célula. Os cromatídeos irmãos de cada cromossoma vão estar orientados para lados opostos da célula e os microtúbulos que se ligam aos cromossomas vão gerar, no fundo, tensões opostas de forma a preparar a quebra pelo centrómero. E essa quebra ocorre na fase, ou seja, as coenzinas que estavam, no fundo, que estavam ali no centrómero, a unir os cromatídeos irmãos, desaparecem, são degradadas e ocorre esta separação. Os cromatídeos irmãos, agora cromossomas individuais, são, ou seja, no fundo, ou seja, passamos a mesma a ter o mesmo número de cromossomas em cada célula, mas e cada um com um só cromatídeo, são puxados para polos opostos à medida que ocorre um encurtamento dos microtúbulos. Os polos do fuso mitótico vão se afastando e a célula vai se alargando. E no final, em cada polo, nós vamos ficar com dois conjuntos exatamente iguais e completos de cromossomas. Na telófase, os cromossomas aglomerados em polos opostos da célula descondensam, reorganizam-se dois invólucros nucleares à volta de cada conjunto de cromossomas, o nucleolo reaparece e ocorre a desagregação do fuso vital. Então, voltamos aqui ao nosso gráfico para voltarmos aqui a perceber o que é que esteve a acontecer em termos de quantidade de DNA e em termos de cromossomas. Então, na fase 1, que é a tal fase de crescimento celular, nós temos aqui, ou seja, a nossa molécula de DNA, porque nós temos um cromossoma com um cromatídeo. Ou seja, só temos como se fosse uma quantidade de apenas 2Q de 2Q no sentido em que nós temos duas uma hélice, não é? Ou seja, temos a nossa dupla hélice, podemos pensar assim. Na fase S, então, ocorre a replicação do DNA. Então, cada cromossoma passa a ter ou seja, 2Q, ou seja, 4Q, né? Portanto, cada cromossoma passa a ser constituído por dois cromatídeos, ou seja, como se fossem duas moléculas de DNA. Isso mantém-se ao longo de todo o processo, ou seja, fase G2, profase, metafase, anafase, ou seja, a telófase, tudo se mantém em termos de quantidade de DNA, exceto quando já subdividimos, ou seja, aqui na anafase o que nós estamos a visualizar é cada molécula de DNA, ou seja, vai se afastar para polos diferentes, está bem? Com esta ideia que depois nós passamos a ter um cromossoma e cada cromossoma é constituído por só uma molécula de DNA, se quisermos pensar assim, e ou seja, um cromatídeo. Relativamente a esta divisão que já aparecia mesmo no final da telófase, é diferente se tratar-se de células animais e células vegetais, porque as células animais não têm a parede celular e as células vegetais têm. Então, no caso das células animais, a citocinese ocorre por a formação no meio, portanto, de um anel de construção. Isso é formado pelos microfilamentos, ou seja, na tal placa equatorial, e esse encurtamento dos microfilamentos
vão depois originar ali um suco que vai provocar uma divisão entre as duas células. Como eu disse, relativamente às células vegetais, elas têm uma parede vegetal, portanto não é possível a formação daquele tal anel de constrição. E o que é que vai acontecer? No final da mitose, à medida que estas fibras do fuso se vão desorganizando, vai haver umas vesículas que provêm do aparelho de Golgi e que vão se dispor na tal placa equatorial da célula. Ou seja, e vai-se formar uma nova placa que é chamada fragmoplasto. Estas vesículas depois vão se fundindo nesta região central, num processo que vai progredindo em direção às paredes laterais. E assim vai dar origem ali a uma membrana que vai depois ser coberta ali de maneira a formar também a parede. Por isso, resumindo, nas células animais, na citocinese, ocorre um estrangulamento da membrana citoplasmática que resulta da contração de microfilamentos proteicos. Nas células vegetais, as vesículas do complexo de Golgi alinham-se no plano equatorial da célula, fundem-se, formando as membranas celulares e depois o seu conteúdo, por sua vez, vai originar as paredes das novas duas células. A fase mitótica, então, divide-se. A fase mitótica divide-se em fase em mitose e citocinese. Vamos rever novamente. Na mitose, nós temos a profase, os cromossomas condensam-se, forma-se o fuso mitótico e o núcleo desorganiza-se. Na metáfase, os cromossomas alinham-se na zona mediana da célula, formando a placa equatorial, e podemos também aqui acrescentar que os cromossomas aqui atingem o seu máximo de condensação. Na anáfase, ocorre a degradação das coenzimas, que estão localizadas nos centrómeros, os microtúbulos do fuso encurtam e os cromossomas vão se separar e ascender aos polos. Na telófase, os cromossomas descondensam e individualizam-se dois núcleos. Depois, a citocinese, que é de facto a separação e a criação de duas novas células. No caso das células animais, forma-se um anel de constrição que acaba por separar as duas células filhas, e nas células vegetais, vesículas do complexo de Golgi vão migrar para a zona mediana da célula para formar uma placa celular que depois, por sua vez, vai dar origem às membranas e à parede celular das duas novas células filhas. Agora, todo este processo, todo este ciclo da célula vai ocorrer, mas pode eventualmente haver situações que saiam fora do controle e, portanto, é importante que haja checkpoints. Os checkpoints, ou seja, nós temos três: o checkpoint na fase G1, o checkpoint na fase G2 e o checkpoint na mitose. Na fase G1, o que é que acontece aqui? Vamos imaginar que, por alguma razão, ali não há crescimento celular ou não há formação, portanto, não há sinal de que a célula esteja preparada para se replicar. Então, o que é que vai acontecer? Ela, estão a ver aqui, ou seja, vermelho, ok? Então, ela não entra na fase G1, portanto, não entra na fase de crescimento celular, não está preparada, então ela fica aqui na fase G0, ok? Fica em espera, digamos assim, até que ela possa avançar para entrar no ciclo celular. Depois, vamos imaginar que a célula avançou, ok? Deu muito bem, deu sinal, avançou para a fase G1, ok? Recebe um sinal para avançar e depois continua o ciclo celular, mas chega à fase G2, ok? E prossegue, ou seja, o que é que vai acontecer? Ela vai avançar para o ciclo celular, prossegue-se a replicação do DNA ao ocorrer de forma correta. Ou seja, se houver algum erro durante o processo de replicação, significa que não vai poder avançar para a fase G2, ou seja, nós dizemos que vai ocorrer a apoptose celular, portanto, ou seja, a célula vai ser destruída. E depois de atravessar, ou seja, consegue avançar da fase G2 antes de entrar na mitose, recebe um sinal para interromper o processo de divisão se os seus cromossomas não estiverem ligados ao fuso automático. Se isso não acontecer, significa que não será possível para a célula entrar na fase mitose.
Por último, o que vamos falar neste vídeo hoje é da diferenciação celular. Ou seja, nós temos diferentes tipos de células, consoante o seu grau de diferenciação, e podemos, no fundo, separá-las em células-tronco, ou células estaminais, e células diferenciadas. Então, todas as células começam por ser totipotentes. O que é que isso significa? Totalmente diferenciadas e podem dar origem a um organismo completo. Evoluem para pluripotentes, ou seja, com a capacidade de se diferenciarem em qualquer tipo de tecido. No entanto, sozinhas não conseguem suportar o desenvolvimento completo de um organismo. Depois, ou seja, que é, no fundo, esta passagem aqui para o lado. Okay? Portanto, ou seja, totipotentes vão ser capazes de dar origem a organismos completos. As pluripotentes têm uma capacidade de diferenciação, portanto, então já não são capazes de dar origem a um organismo completo. Então, se dentro das pluripotentes podemos então haver esta tal distinção, que leva origem à formação das multipotentes, que vão ser capazes de se diferenciar, e são células que vão dar origem a linhagens celulares, ou seja, vão dar origem a diferentes tipos de célula dentro de determinada linhagem. Ou seja, podemos ter célula intestinal, célula da pele, célula estaminal, por fora. E depois, por sua vez, estas sim, ou seja, estas células dentro destas linhagens vão posteriormente diferenciar-se, ou seja, vão se tornar especializadas numa determinada função em um determinado tecido. Ok, por hoje está tudo. Nós depois iremos avançar para o outro tema da reprodução assexuada. Portanto, podem, entretanto, consultar o site para poderem ver alguns exercícios e fazer uma pequena revisão sobre este vídeo. E espero que tenha sido útil e vemos no próximo vídeo.